Então é isso, pessoal. O Alquimista Moderno aqui para vocês, com mais um material em áudio, sempre na intenção de somar na vida de vocês. Eu fui esses dias a uma palestra, de assuntos extrafísicos, assuntos metafísicos que muito me interessam. E ali eu me deparei com uma situação muito interessante. A pessoa que estava palestrando, a pessoa que ia de fato fazer o evento acontecer, estava com a equipe dela, ele é um homem de boa aparência. Ele é um homem musculoso, forte. Gatas. É o que chamam de alfa na aparência. Alfa na aparência, ok? Então, ele tem um certo destaque na aparência dele, mas não é um homem rico. Deixo registrado para vocês, esse vai sair, que não é um homem rico. Então, cruzem as informações do que eu vou falar aqui, porque é muito interessante. Eu percebi durante essa situação que os homens ali ficavam incomodados com a aparência dele. E alguns outros homens tinham até a aparência mais atraente que a dele. Homens mais bonitos do que ele, literalmente mais bonito do que ele, ok? Então, eu percebi o seguinte, esses homens, eles ficavam incomodados com ele e alguns homens ali estavam incomodados pelo cara observar. O cara tava de olho na mulher dele para ver se a mulher dele tava olhando nos caras, tava olhando nele. Essa é a questão, esse é o fato. Então, aí eu pude perceber o seguinte, o quão a aparência de destaque tem peso na nossa sociedade. Porque, de fato, eu tenho consciência de que esse homem em si, ele não é um cara rico. Ele não é. Ele tem poder na fala, ele tem uma fala bem persuasiva, ele tem uma fala, de fato, bem peculiar. Ele tem a carisma, porém, ele não é tão bonito e ele também não é tão rico. Ele tem a condição financeira, ele tem a condição, mas ele não é o fora da curva. Porém, a situação que ele estava ali, a maneira que ele estava colocado ali, de fato, ele estava numa posição onde ele tinha uma vantagem sobre os demais. Onde ele tinha uma vantagem sobre os demais. A vantagem no jogo. Então, ali eu pude perceber o seguinte. Uma situação bem curiosa. Uma das mulheres que estavam ali assistindo o evento, eu estava na primeira fileira e ela, duas cadeiras ao meu lado. Tava ela e a amiga uma nota 2, tá bom? Eu não sou muito de dar notas para o corpo das pessoas, mas a coisa precisa ficar ilustrada, né? Então vamos lá. A amiga uma nota 2 e ela uma nota 7,5, 8, morena índia. Imagina morena índia, cabeluda, sabe aquela mulher que chama de fato a atenção, com certas partes do corpo bem avantajadas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Certas partes do corpo bem interessante, bem mesmo. Aqui vai um ponto interessante. Ela tinha elementos onde ela deixava bem claro que ela estava interessada no rapaz. Rapaz de nome Pedro, ilustrando aqui. Quem sabe é esse o nome verdadeiro, né? Monte na cabeça de vocês. Ela tinha uma saia daquele tecido bem mole, aquele tecido bem fino, não transparente, mas o tecido bem fino. A saia era de onça, que fique registrado aqui a todos vocês. Todas as roupas que as mulheres usam de onça, estampa de onça, denota promiscuidade ou sensualidade.
Pode ser um elemento de promiscuidade, que aqui vocês sabem o que é, a promiscuidade mais a perversão, ou somente a sensualidade. Mas sempre tem a sensualidade, porque ali ela comunica que ela está aberta a ser abordada. É claro que ela dá os indícios para o homem que ela quer mais ou não, de maneira sutil. A mulher fala muito na sutileza dos comportamentos, tá bom? Então eu quero que vocês comecem a prestar atenção em elementos como mexer o cabelo. Se ela tem, no caso como essa aí, ó ela tinha a saia de onça, e na saia tinha duas faixas, uma vermelha e uma preta, o que denota algumas, caminhando para algumas religiões mais de matriz africana, mas também elementos de sensualidade. A cigana, a coisa da cigana, a coisa da roupa sensual. Não era uma saia colada, não era. Era uma saia até bem larga, mas pelo fato de uma certa parte do corpo dela, de trás, ser muito grande, então tomava corpo aquilo ali, porque de fato chamava atenção. Morena de sol. Na verdade, a cor dela não deve ser tão morena, mas ela nitidamente tinha tomado sol. As unhas, cor vermelho rubro. Os pés, muito bonitos. Sabe aquele pezinho que todo mundo já ouviu falar? O dela era muito bonito. Durante a palestra, ela fez questão de ficar descalça, movimentando os pés diante, na frente do palestrante. Como eu disse, eu estava na primeira fileira, então eu estava a 2 metros dele. Nitidamente, uma blusa meio colada, mas nada sensual, porque a mulher do palestrante estava com ele ali. Então a mulher do palestrante, em alguns momentos, ela até falou também. Então, essa moça, ela foi nitidamente para seduzir o palestrante. Porém, sabendo que a mulher dele, a mulher do mesmo estaria ali, ela foi com elementos sensuais ou promíscuos, sempre tem a sensualidade, ok? Quando ela está comunicando isso, ela sempre diz que ela é muito sexualizada e que ela está aberta a ser abordada. Não por todos, mas ela está aberta a ser abordada. Ela está aberta a algo mais íntimo, ok? Ou promiscuidade. Sabendo que a mulher do palestrante estava ali, ela foi com elementos muito claros, comunicando isso, porém sutis, ok? Então eu vou deixar bem registrado aqui, ó. Uma coisa é um decote muito escancarado e sem sutiã, marcando o bico dos seios, ok? Outra coisa é uma saia de onça que denota e ela mexendo os pés. Os dois elementos dizem a mesma coisa, um mais escancarado, o outro mais sutil, mas diz a mesma coisa. Ela não tinha as unhas muito grandes, que as unhas grandes são um elemento de promiscuidade. Aí já não é a sensualidade, ok? Ela não tinha isso, ela tinha unhas comuns, com a cor branca. Não, não. Nas mãos, rubro-vermelho, nos pés, branco. Ela mesclava elementos de sensualidade um pouco mais evidentes, a estampa, a saia, um certo decote e elementos mais princesa, elementos mais ninfeta, vamos por assim dizer. Ela mesclava os dois, mas deixando bem claro que ela queria o cara. Porém, um ponto interessante é o seguinte. Esse homem em questão, ele não é um cara comum. Ele é um cara raposa, ele percebe as entrelinhas, ele percebe o comportamento. É um homem que eu sei da história dele que antes de ser casado com essa moça atual, ele já teve muitas outras mulheres. É um cara que tem uma facilidade com o comportamento feminino, tem uma facilidade para conseguir mulheres. Ele de fato é um cara desses. Então, ele sabia disso e em nenhum momento ele cedeu à investida dela. Esse é um ponto interessante. Em nenhum momento ele cedeu à investida dela. Ele olhou, ele observou, mas ele também sabia que a esposa dele estava ali. Eu não digo que
se a esposa não tivesse, ele teria tomado uma atitude mais invasiva, de fato, correspondendo à investida da moça. Eu, sinceramente, acho que não. Eu realmente acredito na fidelidade desse cara. Mas ele sabia se comportar, ele sabia observar a situação ali, ele sabia deixar bem claro para a companheira dele que ele não iria, que ele é um cara sério. A moça ali em questão, que estava o seduzindo, também ficou numa boa, porém é muito interessante esse jogo silencioso que na maioria das vezes, sem abrir a boca, diz muito sobre todos nós. Esse cara, ele de fato chama a atenção. Então muitas moças vão aos eventos dele, vão às palestras, nitidamente para tentar seduzi-lo. Não é incomum isso, pelo contrário, é comum. Eu já sabia disso, porque eu já tinha ido a outros eventos, e eu sabia desse poder de persuasão de fala do rapaz. Então, eu sabia que poderia acontecer isso. Vamos lá, olha que interessante isso. Veja como a posição de destaque tem poder sobre as mulheres. Eu disse que esse homem não é muito bonito e também não é muito rico. Uma das vantagens que ele tem, isso é um fato, ele de fato tem um físico avantajado. Ele é um cara forte, Ele deve ter seus 48 de braço, não é muito seco, mas é um cara forte. Então isso todos nós sabemos que de fato é um destaque. A posição de destaque que ele estava nessa situação não é muito diferente de um cantor de rock, de um superstar. A posição não tem diferença, porque veja, ele estava no palco falando de um determinado assunto e as outras pessoas sentadas. Isso coloca isso coloca uma hierarquia na situação, onde as pessoas que estavam ali assistindo estão numa posição aprendendo como um líder, de certa forma. Isso é totalmente atraente para as mulheres, mas totalmente mesmo. Isso é, na verdade, assustadoramente atraente para as mulheres. Elas gostam do poder. E nessa situação também, é muito interessante como elas gostam da posição de competição. Por quê? Com esses elementos que essa moça estava ali, não quer dizer que ela tenha a atração genuína para o corpo dele. Ela tem desejo sexual nele. Mas o maior desejo dela é de receber a validação que ela está direcionando para o rapaz. O maior desejo dela é a de vencer, de eu quero esse cara, então eu consigo exatamente esse, entendeu? O maior desejo dela é ser desejada e ser correspondida, não do sexo ardente. O sexo ardente é por poucos. Provavelmente ela tem um desejo ardente sexual por esse cara, mas o maior desejo é de conseguir o homem que está na posição de destaque. E esse homem na posição de destaque, que estava no maior destaque de todos os outros ali, ele já é comprometido. O que faz a competição mais saborosa. Mulheres competem entre si o tempo todo. Amizade entre mulheres é praticamente nulo nessa vida. Você vai ver um caso ou outro desse na vida. Não. Elas estão sempre competindo por quem é mais atraente, quem tem o melhor conjunto de sapatos, bolsas, quem tem o glúteo mais avantajado. Você vê isso na esquina do seu bairro na academia. Você vê isso no centro da sua cidade. As academias mostram muito isso. Você vê a competição escancarada das mulheres para quem tem os melhores corpos. Não é para atrair os melhores homens somente, mas em primeiro lugar, sempre no primeiro lugar, para competir entre si e depois para disputar pelos melhores machos. Ali, nessa situação da palestra, ele estava numa posição de destaque. Como eu disse, ali provavelmente tem homens mais atraentes do que ele fisicamente e mais endinheirados, mais abastados. Porém, ele estava na posição do palco. Isso cria uma aura. Isso cria um magnetismo extra. Mas
Essa moça que estava seduzindo o rapaz, o principal, o número um motivo não é o sexo, é a vitória sobre a esposa dele. É tirar um homem de destaque de uma mulher que ele já tem dono, que ele já tem dona. É isso interessante. A namorada do rapaz, a esposa, ela é muito atraente, muito bonita. De fato, é uma moça muito atraente. Pra falar a verdade, eu não vou saber qual é mais atraente, porque cada homem tem seu gosto, né? Mas vamos dizer assim, ó. A namorada do rapaz é uma nota 8, 8,5. A daquela ali também é 8,5, mano. Também é muito 8,5. As duas estão no mesmo patamar. O formato dos corpos era diferente. Os elementos que estavam ali eram diferentes. As cores das unhas, o tamanho das unhas, o tamanho dos seios, a movimentação dos cabelos. Cabelo sob o ombro, um dos ombros, colocando como se fosse uma madeixa, uma mecha de um lado só, são elementos de princesa, elementos de honrada, elementos fantasiosos que atraem o homem. E aquela orelha que está mostrada, o pescoço atraindo os beijos, e a orelha com um brinco geralmente muito sedutor, é um elemento de ninfeta, é um elemento de princesa. Totalmente diferente do elemento das unhas grandes. Unhas grandes de gel são elementos de promiscuidade. Cabelo longo sobre um dos ombros é elemento de princesa. Note isso, ok? Isso é sem erro. O maior desejo dessa mulher é tirar esse homem que já tem uma dona. A esposa do rapaz estava sentada muito próximo a ele. Então, nós estávamos todos num raio de 5 metros. É muito interessante esse jogo, escancarado, porém silencioso. As roupas falam muito por você. A maneira que você se comporta dentro, usando certas roupas, mais ainda. Assim como o homem tem um super relógio que comunica poder, status, riqueza material, influência, a mulher com um pé bonito. Se ela tiver um par de pés muito bonito, ela sabe o poder que isso tem no inconsciente masculino. Não tão inconsciente, nós temos até música que fala disso hoje. Entende? Cada um usando as suas armas da sedução para atingir seu objetivo. O homem mostrando poder para conseguir mais mulheres. E ela querendo tirar o homem dessa esposa, dessa mulher. Eu te digo uma coisa, não tenho certeza disso, mas é interessante que depois que acabou a palestra, esse é um ponto interessante que eu deixei passar. Muito interessante. Gravando esse material aqui para vocês, agora eu me atentei a uma coisa. Após a palestra, muitos foram tirar foto com o rapaz e a sua equipe. Eu não tomei essa atitude porque eu não acho interessante. Eu gostaria de ter visto se essa moça foi atrás dele e como seria a postura dele recebendo essa moça de frente e ela com todos os elementos para cima dele. Eu deixei isso passar, da próxima eu não deixo. Como seria a postura dela falando com o rapaz, interagindo, pedindo a foto? Como seria a postura da esposa nessa situação? Muito interessante. Da próxima vez eu estou mais atento. Da próxima vez eu vou captar mais elementos do que da última. Eu captei muito mais do que a maioria das pessoas, mas ainda faltou alguns. Muito interessante. Para amarrar a ideia, eu não tenho certeza, mas arrisco dizer que se a esposa do rapaz não está presente na equipe, não está ali na palestra ou acompanhando-o, ela teria uma postura mais invasiva, a moça, pra cima do rapaz. Esse é o meu palpite. Não tenho certeza, mas esse é o meu palpite. O alquimista moderno, leitor de entrelinhas exímio, aquele que percebe o que a maioria não vê, aquele que não só enxerga, mas observa, lê as entrelinhas.
Os elementos do comportamento humano que o subconsciente não consegue segurar vêm através dos gestos, vêm através da roupa, vêm através das músicas, do corte de cabelo, do olhar, do semblante. Nós estamos falando o tempo todo quem nós somos. Nós estamos fazendo uma força absurda para segurar quem nós somos, porém, não conseguimos fazer isso o tempo todo. O alquimista moderno, aquele que lê as entrelinhas e caminha a passos largos para cada vez mais se tornar um mestre nisso. O alquimista moderno. Um forte abraço a todos vocês. Leia, treine seus olhos para perceber o que é óbvio. O óbvio só é óbvio para quem tem os olhos muito refinados. O incauto, o desprovido de percepção refinada, aquele que não despertou em algum nível, o óbvio para ele vai ser banal. Para mim, nada é banal. Tudo ensina muito. O alquimista moderno. Para uma mentoria, me chame no WhatsApp ou envie um e-mail. Um fortíssimo abraço a todos vocês.